Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E seja muito bem-vindo ao Português Suave, episódio de quarta-feira. Eu sou João Costa e Silva e estou com o Marco Neves, como sempre. Olá, Marco. Olá, tudo bem? Eu estou na minha, como é que se diz, no meu percurso pessoal para tentar decorar o número de telefone, mas ainda não consegui. Caminho longo, espera-se. Mas hoje estamos... Não vai lá com sprints, não vai lá com maratonas. À noite tenho sempre um papel e estou a tentar decorar, mas a minha mulher já está um pouco aborrecida de ouvir aquilo, mas eu não consigo decorar. Ela já sabe. Eu é que não. Já? Não sabe, estou a brincar. Imagina, isso seria de gênio. Teres sempre aqui a tua mulher a cada episódio. Chegamos àquela parte e ela entrava só para dizer o número de telefone. Era incrível. Manda um beijinho a Zélia, não é que ela não me veja todos os dias muitas vezes, mas na rádio nem sempre cumprimento. Então hoje temos dúvidas, estamos no dia das dúvidas. Uma delas é muito interessante e eu recebo muitas vezes. Outra é muito particular em relação a uma notícia, aliás, um caso que tivemos nos últimos dias aqui em Portugal, mas já lá vamos. Então, a primeira dúvida é de Manuel Rosas, que nos pergunta por que razão nós dizemos ministro e não ministro, e dizemos Felipe e não Filipe. Quer dizer, dizemos... Exato. Eu já ia dizer. Eu digo ministro, e digo Filipe, e digo Filipa. Portanto... Exato. Não é geral de todo o país, mas devo dizer que é um fenómeno muito antigo. Primeiro, os fenómenos fonéticos... Antes de entrares aí, eu queria só perguntar, porque isto é um mal aqui da zona centro? As pessoas têm mais tendência a dizer desta forma? É um mal desta zona em específico? Não, eu diria que entre aspas, já foi até mais alargado e é provável que esta forma de dizer até se tenha reduzido. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Dizer é outra. Há pessoas que dizem dizer. Sim, mas aí já não tem tanta justificação histórica como esta como a do ministro e do Filipe. Antes de mais, só um ponto prévio, como se diz no Parlamento. Vamos lá. Ou noutras reuniões. Estes fenómenos fonéticos existem em muitos casos. Quer dizer, nós temos, por exemplo, porque é que nós dizemos feira e não féria? Porque é que nós dizemos, as palavras que vêm do passado, do latim ou ainda do passado mais remoto, foram sofrendo alterações, algumas delas sistemáticas, estudáveis, entre aspas, esta palavra é feia. Ou seja, no sentido em que são sistemáticas, existem muitos destes fenómenos, nós aprendemos na escola, todos eles têm podem ter um nome, e neste caso nós temos um fenómeno de dissimilação, ou seja, quando num certo ponto da história tínhamos duas vogais muito parecidas, a tendência dos falantes em português, ou pelo menos em certas zonas, foi de distinguir as duas vogais, ou seja, onde tínhamos ministro, passámos a ter ministro, em que uma delas se torna diferente, torna-se num E. Isto aconteceu com muitas palavras, esta do ministro, vizinho, por exemplo, também, em vez de vizinho. Agora, perguntas tu, isto é um mal da zona centro? Isto parece muito mais, ou seja, já foi usado ao longo da história da língua. É mais abrangente. É mais abrangente porque nós vemos na escrita. Até 1911 não havia um padrão ortográfico bem definido e as pessoas escreviam um pouco como queriam. Claro que já havia uma certa tradição e por isso não é assim de forma tão simples como eu estou a dizer, mas ao longo da história as pessoas aproximavam-se da maneira como falavam, afastavam-se, e nós vemos no registro escrito da língua muitas vezes a palavra escrita como vizinho, por exemplo, vizinho. Está escrita em vários pontos do país, não é só no sul nem no centro. Ou seja, nós sabemos pela escrita e pelo facto das pessoas poderem escrever um pouco à vontade que estas palavras já eram ditas assim há muitos séculos, logo no início da língua. Mas também havia vizinho com I, ou seja, sempre houve esta variação, sempre tivemos as duas formas. Principalmente na zona de centro e de Lisboa cristalizou-se a dissimilação, dizemos ministro e não ministro. No norte é mais habitual ouvirmos ministro e não ministro. Curiosamente o mirandês, que é outra língua, e que falamos muitas vezes aqui, tem esta dissimilação e na escrita, então está na escrita, o que também mostra que estes fenómenos também estão para norte, mesmo noutras línguas. Portanto, a razão é esta: os falantes
a certa altura, tal como nós também deixámos cair o N em Lua, há estes fenómenos todos, também houve este fenómeno em Portugal de dizer ministro em vez de ministro, e faz parte da história da nossa língua. Não é um erro, mas não é geral, como estavas a dizer. Então, por exemplo, eu que digo ministro, não posso corrigir uma pessoa que diz ministro. Não, desculpa. Ok, pronto, era só isso que eu queria saber. Querias corrigir? Não, porque às vezes entramos em... Lá está. Então, tu podes ter em português um ministro de sapatilhas ou um ministro de ténis. Ou sim. Eu acho que o nosso primeiro-ministro... Disseste ministro. Agora disse ministro. Tu, se fores ouvir bem com atenção, tu às vezes dizes ministro. Já estás em Lisboa. Luís Montenegro, acho que diz ministro. Não diz ministro. E ele é do Norte. É de Espinho. É daqueles casos em que... Mas lá estás, de influências. Mais uma vez, a variação muitas vezes não é uma fronteira que se desenha no mapa, mas sim a frequência. Ou seja, é muito mais frequente numa zona, mas não quer dizer que não haja pessoas que digam de outra maneira naquela zona, e depois as frequências vão mudando pelo território fora. Bem, digam como quiserem. Vamos certo. avançar. Não sei quanto tempo é que temos, porque agora ainda temos. Que vem aí. Sim. Ricardo Martins Pereira, o Arrumadinho, enviou-me mensagem a perguntar se eu podia falar aqui de um tema que era muito caro, e que ele mandou de cumprimentos agora. Sim, eu conheço bem o Ricardo. Já trabalhei com ele. E ele enviou-me aqui uma questão que tem que ver com o caso da Cristina Ferreira, do que foi dito sobre a violação. Acho que quase todas as pessoas sabem do que, toda a gente falou sobre isso. E ele pergunta-me se a desculpa que foi apresentada de que é só uma pergunta, se é válida. Ou seja, quando uma pessoa está a conversar sobre um caso, ou seja, sobre o que for, e diz uma pergunta, por exemplo, mas isto não poderia... Será que isto é válido dizer que uma pergunta... Ou seja, será que temos como no Monopólio a carta para sair da pergunta? O que eu devo responder aqui, claro que cada caso é um caso, mas o que eu devo responder aqui é que não é válido em geral. Nós podemos fazer perguntas, quando nós dizemos o que é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta que quer afirmar uma coisa, não é? Na forma de pergunta. Não estou a dizer que foi o caso, mas a verdade é que não é uma desculpa geral. Nós podemos dizer perguntas, ou podemos fazer perguntas que são, como é que eu ia dizer, elas próprias declarações, que podem ser, como todas as declarações, criticadas e problematizadas e também questionadas. Portanto, a minha resposta ao que o Ricardo diz, ao que o Ricardo pergunta, a pergunta dele é uma pergunta sobre perguntas, não é? Será que dizer uma pergunta é uma desculpa? Não é. Pronto. A própria pergunta dele... Uma justificação. A própria pergunta dele, obviamente, está já com uma afirmação. Exato. Com a qual eu concordo. Portanto, nós também fazemos perguntas para afirmar, perguntas para questionar e perguntas para picar os outros, no fundo, a concordarem connosco. A língua tem várias estratégias que são, por vezes, mais ou menos escondidas, e neste caso não é escondida. Quer dizer, nós fazemos perguntas também para tentar levar os outros a concordar connosco. Mas tu achas mesmo? Ou tu dizes... e por isso não é uma desculpa. No fundo, eu não estou a comentar este caso em particular, embora eu possa dizer que pessoalmente também achei a declaração muito negativa. Infeliz. Muito infeliz, para sermos brandos. Mas não é uma questão só daquele caso em particular. Em geral, as perguntas são também formas de declarar coisas, ou de dizer coisas, ou de levar os outros. Temos, por exemplo, o que era o método socrático? Esta agora vai ser aqui nos diálogos de Platão, em que Sócrates faz perguntas, ele está a fazer perguntas com a intenção de levar os outros a pensar e, no fundo, se for preciso, a mudar a sua opinião. Portanto, a pergunta muitas vezes está grávida. Qualquer coisa, já quer que a pessoa diga alguma coisa, ou já está a afirmar qualquer coisa. E pronto. Um abraço para o Ricardo Martins Pereira, que conhecemos bem e te fez questão de fazer esta pergunta, e que tu fizeste também questão aqui de esclarecer. Marco, nós estamos de saída, voltamos no domingo, mas dúvidas... Diz-me. Não, no domingo vamos falar de uma viagem que vou fazer e de um dia especial que vai acontecer para a semana, e que vamos ter um episódio especial, mas fica já dito. Ok, fica aqui em jeito de antecipação aquilo que vamos ter no episódio de domingo. E nos próximos, dúvidas a enviar para o e-mail... Marco Neves bloqueei. Ficou agora como é que se costuma dizer? A viajar na maionese, navegar na maionese. portuguessuave@observador.pt. Mas isto é bom em rádio, às vezes assim um silêncio funciona bem, a pessoa fica logo em alerta. Algumas perguntas também têm muitas vezes significados, o silêncio também, embora este não tivesse significado nenhum. Uma paragem cerebral. E o telefone qual é que é? O número de telefone é o 91002 41 85, 91002
002 41 85. Enviem-nos áudios, mensagens de voz até 30 segundos para o nosso WhatsApp, para depois discutirmos aqui no próximo episódio de quarta-feira. Marco Neves, até lá, até domingo.